Boa noite, meus irmãos, tudo bem? É uma alegria receber todos. Nós estamos iniciando a nossa transmissão. Ainda são 19 horas e 54 minutos. Falta um pouquinho para as 20 horas para a gente iniciar de fato. Então, eu vou, para a gente começar a se ambientar para esse momento, eu vou iniciar, colocar uma música para a gente receber essas boas energias e depois para a gente iniciar a nossa transmissão de fato, tá bom? Então prestem atenção na letra da música, é uma música muito boa, tá? Uma música com uma mensagem muito legal, e aí a gente vai dar início logo em seguida. Então vamos lá. Para quem não conhece essa música, o nome dela é Súplica a Jesus. E tem como principal grupo que faz que canta, né? É um grupo chamado Grupo AME, grupo também espírita, tá? E que traz muitas mensagens positivas através da música. Deixa eu ver quem está por aqui. Boa noite, Denise. Boa noite, Ara. Boa noite a todo mundo que chegou já. Sejam muito bem-vindos, tá? É um prazer
Lembrando que a partir de hoje, todas as segundas-feiras, nós teremos aqui, através da página do Jesus e Maria, uma palestra, tá? Assim como nós temos no dia a dia, né? Na casa espírita, agora com essa paralisação por conta da pandemia, a gente vai estar juntos aqui por causa pelo Facebook, ok? Boa noite, Vitor. Boa noite, Regina. Sejam bem-vindos. Então, para a gente iniciar a nossa reunião, deu 20 horas agora, nós vamos, primeiramente, fazer uma leitura de uma mensagem, tá? Uma mensagem de um livro de mensagens espíritas, como a gente também está acostumado a fazer na casa, e depois a prece, tá? Por isso, hoje eu vou contar com a participação da minha mãe na reunião, tá? Ela vai fazer a leitura e ela vai fazer a prece de início para a gente, tá bom? Boa noite, meus amigos. Saudade dos abraços de vocês. Então vamos lá. O livro que foi escolhido foi o livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes. E a lição 18. O que mais você precisa? Amor. Ninguém existe que não necessite de amor, nem mesmo os animais e plantas. Amor é compreensão, doçura, elevação, alegria, discernimento. Gera paz e desperta a verdadeira felicidade, dá sentido à vida. É disto que você precisa. Mas busque mais amar que ser amado, porque amando os outros, você realmente será amado. Sacia a sede de paz do coração, sente despertar a alegria de viver. É a lei da reciprocidade. Foi Deus que fez assim. O amor brota em Deus e se expande entre as criaturas, fazendo a alegria do viver. Então agora nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, fazendo a prece para a iniciação dessa conversa. Senhor Jesus, divino amigo, irmão maior, aqui nos encontramos mais uma vez reunidos em teu nome, te pedindo teu amparo, a tua proteção, para que o Renan tenha a palavra fácil, de fácil entendimento, para todos nós que precisamos de alento, de alegria de viver, de amor. Muito obrigado, Mestre, que a tua paz se faça em todos os lares que estão nos assistindo nesse momento. Que assim seja. Então, meus queridos, para quem chegou depois, uma excelente noite, que nesse momento nós possamos juntos ter a possibilidade de conversar, mas ao mesmo tempo de receber essas vibrações positivas que através da mensagem de hoje a gente pode retirar, não é? Lembrando sempre que a gente tem na doutrina espírita um conforto muito grande para os nossos problemas. E atualmente, talvez o maior problema que a gente venha passando, ou os problemas venham se agravando por conta dele, é essa questão da pandemia, não é? Então, vamos buscar entender um pouco melhor, vamos buscar vibrar com mensagens positivas que a própria doutrina nos possibilita, exatamente para que a gente tire um pouco essa carga de negatividade que vem pairando sobre o nosso planeta como um todo após todo esse problema do Covid-19, não é? Então, vamos lá. Vocês já perceberam que hoje a gente começou a transmissão já com problemas da tecnologia, né? O telefone acabou de tocar aqui um pouquinho antes da prece, né? Então, acontece, faz parte, mas estamos aí firmes e fortes. O tema. Hoje nós vamos falar sobre a pureza de coração, tá? A pureza de coração é
é um tema muito interessante que está presente no Evangelho segundo o Espiritismo, com base no capítulo 8º, cujo tema é Bem-aventurados os aflitos, tá? E quando a gente fala de bem-aventuranças, a gente fala de todos os ensinamentos, talvez o compilado dos maiores ensinamentos que Jesus nos trouxe, né? Nós sabemos que muitos livros, muitas obras literárias dentro do campo religioso, seja na doutrina espírita ou não, são muito importantes, trazem muitos benefícios para a gente. Mas as bem-aventuranças, elas são fundamentais. Segundo Gandhi, se toda a literatura do mundo se perdesse e restassem apenas o Sermão da Montanha, que foi onde as bem-aventuranças foram proclamadas, foram ditas, nada se teria perdido. Ou seja, a importância das bem-aventuranças e do Sermão da Montanha, para nós cristãos, é fundamental, porque ali está contido a base dos ensinamentos de Jesus. Correto? Muito bem. E aí, para a gente iniciar com um contexto mais amplo, eu gostaria de mencionar um cantor brasileiro que trouxe em uma de suas mais célebres músicas o seguinte refrão. Refrão não, mas a seguinte passagem da música. Eu fico com a pureza das respostas das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Gonzaguinha nos trouxe esse pequeno verso, iniciando a sua música O que é o que é. E a profundidade desse verso vai nortear a nossa conversa dessa noite, tá? Caso vocês queiram colocar alguma coisa, podem se colocar, fiquem à vontade. Muito bem. Quando ele diz, eu fico com a pureza das respostas das crianças, significa exatamente o fato de que nas respostas das crianças ou na fala das crianças está contida a verdadeira pureza. A pureza que Jesus trouxe lá em seu Evangelho, quando ele disse, deixai vir a mim as criancinhas, não é? Ele disse, está lá no Evangelho de Mateus, deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que a elas se assemelham. Eu vos digo, em verdade, que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Olha a profundidade desses versos, não é? E aí, desses versos, dessa passagem de Jesus, né? Quando ele diz que a gente tem que se assemelhar a uma criança, é de fato mostrar em nossas atitudes, enquanto adultos, já cascudos de todos os problemas, de todo o orgulho, de todo o egoísmo que o mundo apresenta, ainda assim buscar em nossas atitudes a pureza de uma criança, tá? Por isso Jesus disse, lá no Sermão da Montanha, bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. Olha que interessante. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. O que seria esse coração que Jesus estava apresentando, estava comentando, né? Que coração é esse ao qual ele se refere? Vamos entender que coração, lá no seu sentido literal, lá no dicionário, é basicamente ou um órgão, né, o órgão do corpo físico, né, que bombeia sangue, ou a intimidade mais profunda da pessoa, né, aquela palavra que mostra a nossa individualidade, né, a individualidade de cada ser. Mas indo além do sentido literal da palavra coração, vamos entender, através das palavras de Santo Agostinho, em seu livro Confissões, o que ele
falou em relação a coração. Olha o que ele disse. Com o coração se pede, com o coração se procura, com o coração se bate, e é com o coração que a porta se abre. Olha que coisa interessante. Ao afirmar, por exemplo, que com o coração se pede, com o coração se procura, ele está querendo dizer das nossas atitudes de forma ingênua, de forma sem pudores, sem amarras, sem problemas voltados para si e para o outro, né? Procurando tranquilizar o momento, o ambiente, a situação, tá? Por isso, com o coração se pede. Tá? Ao pedir, nós estamos minimizando um pouco essa problemática voltada para um egoísmo exacerbado, ok? E quando ele fala com o coração se bate, é porque com essa mesma atitude que a gente pode chegar ao outro, a gente pode também machucar o outro. Tá? Assim pode acontecer, tá? Então, é só você... Eu estou pedindo aqui minha mãe para mexer aqui no computador para abrir a tela ali de fundo e ela não está entendendo os meus gestos, então vamos lá, eu mexi, tá? A gente tem, então, a ideia do coração, nesse caso de se bate, é maltratar o outro, usar o sentimento do outro de forma inadequada, tá? Mas também com o coração a porta se abre. Se abre para quê? Para o maior sentimento, talvez o sentimento mais puro e mais importante do nosso contexto espiritual e contexto moral, que é o amor, né? Aí eu pergunto para vocês, o que é, de fato, o amor? Talvez, quando a gente para pensar na definição da palavra amor, a gente tem um grande problema, né? Definir o amor é muito difícil, porque tudo que é sentimento, a gente não define muitas vezes, a gente exemplifica, né? A gente mostra através de atos e não define, tá? Por isso que as crianças, mais uma vez, vêm nos ensinar muito. Foi feita uma pesquisa, tá? Deixa eu conferir aqui, por adolescentes, tá? Essa pesquisa foi feita por alguns adolescentes com crianças de 4 a 8 anos de idade, tá? Foi uma pesquisa feita aqui no Brasil, tá? Por esses adolescentes. E crianças de 4 a 8 anos foram questionadas exatamente sobre essa pergunta que eu acabei de fazer. O que é o amor? E talvez a gente tenha tido as melhores definições de amor, tá? A definição que o amor é mostrado através dos exemplos e não do conceito. Olha só o que a Dani, que é uma menina de 7 anos, que foi entrevistada, respondeu. Foi perguntada para ela, o que é o amor? A Dani disse, o amor é quando a minha mãe faz um café para o meu pai e bebe um golinho antes de lhe dar, para saber se está realmente bom. Olha isso, que coisa linda. O amor, para ela, é exatamente o fato de a mãe querer fazer com que o pai não queime a boca com um café fervendo. Então, antes de dar a ele, ela experimenta para ver se o café está numa boa temperatura. Isso é o amor para Dani, tá? Além da Dani, temos a Nica, de 6 anos de idade, apenas 6 anos. A Nica respondeu para os adolescentes, se você quer aprender a amar melhor, você deve começar com um amigo que você odeia. Olha, que difícil, né? Ainda mais quando você ouve isso de uma criança.
Mas Jesus já disse para a gente, né? Amai os vossos inimigos. E a Nica nos traz um exemplo prático para mostrar para a gente que para que o amor se efetive de fato, que ele seja consolidado, a gente deve começar com um amigo que a gente odeia, porque é muito fácil amar quem a gente gosta, né? Fácil, entre aspas, no sentido de realmente você transpor barreiras pelo amor, né? Quando você tem afinidade com alguém, você naturalmente diz que ama aquela pessoa. Isso é tranquilo, isso é fácil. Mas para a Nica, para você amar de verdade, você deve começar por alguém, por um amigo. Ela ainda usa essa expressão, um amigo que você odeia. Vamos trabalhar isso, né, meus amigos? Continuando, a Lauren. Agora a Lauren de 4 anos. Nós estamos descendo, né? Começamos com 7 anos, 6 anos, agora 4 anos. A Lauren. Vamos ver se ela tem algo a nos ensinar. Ela diz o seguinte: eu sei que a minha irmã mais velha me ama, porque ela me dá todas as suas roupas velhas e tem que sair para. Então, quando ela diz tem que comprar roupas novas, e aí ela me dá as velhas, eu sei que ela me ama. Imagina se fosse uma adolescente, né? Adolescente ganhando da irmã mais velha algumas roupas já usadas. Certamente ela iria reclamar, né? Porque hoje em dia a nossa sociedade, a nossa juventude tão consumista que quer ganhar roupas novas. Ela vai ganhar roupa usada por quê? Não é? Então, pessoal, a Nica não, quem é? A Lauren. A Lauren, de 4 anos, ela já viu que não é o que ganha, é simplesmente o fato de ganhar, né? Ela ganhando, ela conseguirá trazer para a sua família a ideia do amor, ganhando da irmã, nem que seja uma roupa já usada, né? E para a gente fechar essa... não, tem mais dois exemplos de amor para a criança, tá? Essa é ótima, essa é ótima. Amor é quando seu cachorro lambe a sua cara, mesmo depois de você tê-lo deixado sozinho o dia inteiro. Quando o cachorro lambe a sua cara, depois de você ter deixado ele sozinho o dia inteiro, isso significa que ele te ama. Esse é o amor sincero, esse é o amor puro, né? Para quem? Para Mary, de 4 aninhos também, tá? Então, quando você observa essa atitude, lógico, né? Olha só, o cachorro ficou o tempo todo sozinho, mas ainda assim ele ficou feliz da vida quando o dono chegou. Isso é o amor, né? Continuando, para fechar, já no Evangelho segundo o Espiritismo, esse foi o último exemplo de crianças respondendo o que é o amor. Então a gente chega à conclusão de que o amor está presente, ou deve estar presente, em todo o nosso contexto diário. Através de quê? Através de exemplos, tá? É o exemplo que vai fazer com que a gente mostre o que é de fato verdadeiro amor, tá? E depois a gente vai falar sobre as passagens de Jesus, né, que mostra, que evidencia a importância de amar. E aí a gente vai entender como exemplificar, através das atitudes, o amor, ok? Muito bem. Como eu falei para vocês, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos estudando a pureza de coração contida no capítulo 8º. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. E no item 7, aliás, no item 7 desse livro, nós temos
a seguinte passagem. Olha que coisa interessante. A pureza de coração e a pureza de pensamentos caminham juntas. Só é puro de coração quem é puro de pensamentos. Se o pensamento é torpe, o coração não pode ser puro. Significa dizer que a pureza, reflexo de um sentimento aperfeiçoado, teve seu nascedouro no pensamento puro. Então, isso daqui mostra para a gente que é fundamental que nós comecemos a trabalhar as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, a partir do que a gente pensa, a partir do que a gente reflete, a partir do que a gente deseja para o outro, não só faz de fato, tá? Porque ao desejar, eu estou trabalhando um pensamento negativo, caso eu queira desejar algo de mal para o próximo, tá? Então, o pensamento é a base da minha pureza de coração. E quanto nós ainda pensamos e desejamos mal ao outro, não é verdade? Através dos nossos pensamentos, existe, nesse contexto, um tesouro muito importante que a gente deve cultivar e guardar com muito carinho. Cultivar através das atitudes e guardar com muito carinho através do estudo, da manutenção e de repassar tudo isso que a gente aprendeu com a experiência. Esse tesouro é chamado de consciência tranquila, tá? O nosso pensamento e as nossas atitudes positivas nos darão a possibilidade de ter a consciência tranquila, tá? E a consciência tranquila nada mais é do que saber que você está respeitando as leis de Deus, não é? Porque lá no Livro dos Espíritos já foi questionado por Allan Kardec, lá no final do século XIX, né? Onde está escrita a lei de Deus? E nós tivemos qual a resposta? Na consciência. Então, a consciência tranquila é um tesouro, mas é um tesouro que nós temos que cultivar com as nossas práticas habituais, as práticas do dia a dia, ok? Jesus, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 34, ele disse o seguinte: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Olha que coisa linda, né? Onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Falamos do coração um pouco mais atrás e falamos agora que o nosso tesouro é a consciência tranquila, ou seja, as práticas que nos levam a ter uma consciência tranquila, as práticas no bem, no amor ao próximo, né? Todas essas práticas farão com que a gente seja, de fato, puros de coração, assim como Jesus nos ensinou, não é? Porém, a gente vem observando, nos dias de hoje, uma dificuldade muito grande, né, de lidar com essa realidade, né? Porque a cada dia que passa, a gente tem a necessidade de mudar um pouco o padrão de vida. Ultimamente, então, nem se fala, né? Antes, a gente imaginava ter um ano de 2020 tranquilo, sem problemas, como a gente vem tendo hoje, sabendo, obviamente, que os problemas existiriam, mas não nessa proporção. Jamais nós imaginaríamos isso. E aí, a gente, nesse capítulo, nos é mostrado, muitas vezes, por que disso, né? Bem-aventurados os puros de coração. Olha só o que é apresentado para a gente nesse capítulo. Todos os nossos problemas, tá? Sejam eles mais brandos ou mais graves,
Aí entra tudo, tá, gente? Uma discussão em família, uma doença, como a gente vem enfrentando agora, tá? A questão da política, que tem sido uma discussão sem fim, e a gente sabe que não vai ter fim de fato se a gente continuar levando em consideração que o outro é pior do que a gente. Não é assim que se discute, não é? A gente precisa lembrar que nós necessitamos uns dos outros, né? E assim a gente vai chegar ao bem comum. Quando a política não leva ao bem comum, a gente tem um grande problema, né? Então, do maior dos problemas ao menor, eles estão linkados no Evangelho de Jesus, a referência deles é no nome de escândalos, tá? Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Nesse capítulo 8º ainda, nós falamos muito sobre os escândalos, tá? A gente aprende muito o que seria, de fato, o que seriam esses escândalos e quais seriam os objetivos, como contornar, isso é uma provação, o que seria isso, tá? Um fato, todos esses problemas ao qual nós enfrentamos são o que no Evangelho a gente encontra como escândalo. Mas vamos entender o que é o escândalo no seu sentido literal, tá? Lá no dicionário, nós temos o seguinte sentido para escândalo: é o ato que pode induzir o outro ao mal, ao erro ou ao pecado, ou simplesmente um mau exemplo, um ato que ofende. Então, aqui a gente simplifica essa ideia de escândalo com o que é, de fato, né? Problemas, dificuldades, atribulações da vida. Esse é o escândalo, tá? E aí a gente lembra que quando a gente fala desses problemas, muitos deles estão ligados ao mal, tá? A prática, de fato, do mal, tá? Por quê? Porque para nós espíritas, nós estamos vivenciando uma transição planetária, onde a Terra é um planeta de expiações e provas. Nesse planeta de expiações e provas, há a predominância do mal frente ao bem, embora o bem exista, tá? Aí, na 641, questão número 641 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, exatamente para fazer essa ponte com todos esses problemas que a gente vem observando: o desejo do mal é tão repreensível quanto o mal? Olha que pergunta pesada, né? O fato de eu simplesmente desejar o mal a alguém deve ser tão repreendido quanto o fato de eu ir lá e praticar o mal àquela pessoa? Resposta: conforme. Há virtude em resistir voluntariamente ao mal que se sente desejo de praticar, sobretudo quando se tem a possibilidade de satisfazer esse desejo. Mas se o que faltou foi apenas a ocasião, o homem é culpável. Ou seja, percebam agora, dias de hoje, quantas vezes nós temos observado, sobretudo nas redes sociais, as pessoas desejando mal às outras, até mesmo sem nem conhecê-las, por divergências de opiniões políticas, divergências religiosas, todo tipo de intolerância na atualidade tem sido motivo para você desejar o mal ao outro. É verdade ou não é? E aí,
vem o Livro dos Espíritos, através da questão, o questionamento que Kardec fez, e nos mostra: você que deseja o mal para o outro, mas só lhe falta a ocasião para praticar esse mal, você será responsabilizado por isso também. Tá? Porque lembra que nós falamos do pensamento? Ao desejar o mal para o outro, você está emitindo vibrações negativas, tá? Para aquela pessoa, e que provavelmente ela será atingida de alguma forma por essas vibrações negativas. Tá? Às vezes, isso tudo parece muito simples, muito pequeno, né? Mas não. O mundo espiritual, ele influencia muito mais no nosso dia a dia do que a gente imagina, tá? Então, se a gente está sendo acompanhado por espíritos que nos querem mal, e nós vibramos naquela onda do mal, através dos nossos pensamentos e atitudes, certamente a gente está dando abertura para esses espíritos praticarem alguma interferência no nosso dia a dia, tá? Às vezes a gente para pensar, depois de um erro cometido, e percebe: poxa, por que eu fiz aquilo? Eu percebo agora que eu errei, mas na hora eu não conseguia, em momento algum, sentir que eu estava errado. E aí, o que eu faço? Tenho que voltar atrás para resolver o meu problema. O erro já foi cometido. Não dá para passar uma borracha, mas dá para a gente minimizar, né? Sempre há uma nova oportunidade de recomeçar. Porém, se a gente puder evitar, é sempre bom, não é? Então, continuando aqui, nosso estudo. No item 12, aqui do Evangelho, tá? Item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8º. Deixa eu abrir aqui que eu tirei a página. No item 12, nós temos o seguinte, tá? No sentido literal, a gente já viu o sentido literal da palavra escândalo. Vamos entender agora no sentido evangélico, moral. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo é sempre mais geral. E, por isso, não se lhe compreende a acepção em certos casos. Não é mais somente o que ofende a consciência do outro. É tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens. Toda reação má de um indivíduo, com ou sem repercussão. Aí, eu vou pegar um exemplo simples, tá? De muitos de nós. Quem, em momento algum, nesses últimos tempos, desejou mal a um político ao qual não tenha afinidade? Hoje, nos dias atuais, quanto isso tem acontecido, não é? Eu não tenho a possibilidade de dimensionar isso, mas a gente sente que tudo o que vem acontecendo no nosso cenário mundial e, sobretudo, no contexto do Brasil, estão direcionando os pensamentos das pessoas ao desejo do mal perante aquele que pensa diferente. Isso tem sido uma prática habitual, tá? E a gente, eu não estou tirando do lado, eximindo a culpa de nós espíritas, porque nós somos tão imperfeitos quanto todos os outros que não são espíritas. E nós pensamos mal tanto quanto os outros, não é? Por isso,
a nossa responsabilidade é muito maior. Por quê? Porque a gente está, muitas vezes, pensando e desejando mal ao outro, conscientes de que isso é um erro e vai trazer problemas para mim e para o outro também. Tá? Isso é falta de caridade. Falta de amor ao próximo. Tá? Quando a gente trabalha essa ideia, a gente não consegue dimensionar a nossa verdadeira imperfeição, né? O quanto nós precisamos melhorar ainda. Mas aí, muitas vezes, a gente pensa, nós acreditamos na reencarnação, deixa para a próxima. Nessa encarnação, eu sou do partido X. E eu não abro mão de defender com unhas e dentes o partido X. Tá bom. Você acha que na próxima encarnação você tem a possibilidade de ver com outros olhos o outro partido? E não estou querendo dizer que um partido é melhor do que o outro. Só estou querendo dizer que a gente precisa respeitar as opiniões divergentes da nossa. Respeitar as opiniões diferentes. Tá? Buscar o melhor para nós, sempre. Tá? Combater o erro, sempre. Mas cientes de que a gente precisa respeitar o outro. Ok? Então, continuando. Sobre isso que a gente acabou de falar, do sentido geral, amplo, da palavra escândalo, no contexto religioso, Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 11, disse o seguinte, olha só que interessante essa passagem de Jesus. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Olha que profundo, né? Olha a nossa responsabilidade. O que nós estamos deixando sair pela nossa boca, né? Quantas vezes a gente entra em embates, isso agora em qualquer contexto, tá? Dentro do nosso ambiente familiar. Tá? A gente não consegue lidar de forma tranquila com os nossos familiares, porque a falta de respeito, a falta de amor ao próximo, ela impera em diversos momentos. E aí a gente não consegue perceber que o outro depende de nós e nós dependemos do outro para que a gente consiga progredir, para que a gente consiga evoluir. Isso não é visível aos nossos olhos, muitas vezes. Não é? Então, na passagem do Evangelho de Jesus, ele disse, primeiramente, é preciso que haja escândalo no mundo. Aí a gente começa a ver Jesus como se fosse um carrasco. É preciso que haja problemas, dificuldades, embates, guerras, mal. Por quê? Por que é necessário tudo isso? Não é? E aí, segundo a sua própria prática e a passagem, continua no Evangelho, nós temos 3 elementos básicos que nos fornecem subsídios para enfrentar a esses escândalos, tá? Minimizá-los. Tá? Primeiro, nós temos que ter consciência que os homens são imperfeitos, senão nós não estávamos aqui. Tá? A imperfeição é algo inerente ao homem encarnado na Terra. Primeiro. Segundo, consequentemente, se o homem é imperfeito, ele está inclinado ao mal. E, muitas vezes, inclinado ao mal, ele faz mau uso do seu livre-arbítrio.
né? Eu não tenho direito de interferir na vida do outro, dizer como o outro deve fazer, o que deve fazer. Ele tem o seu livre-arbítrio. Mas também ele tem que ter consciência de que todos os seus atos, bons ou maus, serão única e exclusivamente de sua responsabilidade. E o segundo ponto, que existe uma lei chamada causa e efeito, tá? Ou seja, tudo o que você fizer para o outro, também de bom ou de ruim, você voltará para você de alguma forma, tá? Por isso é muito importante que a gente fala sempre na casa espírita da prática da caridade, né? E a gente vem vendo tanta coisa ruim, mas quantas coisas boas a gente vem observando também nesses últimos anos, nesses últimos meses. Vocês já tinham visto? Se vocês quiserem responder aí, podem responder nos comentários, tá? Vocês já tinham visto nos últimos meses tamanha organização voltada para ajudar as pessoas que têm tido necessidades, sejam elas quais forem? Em quantos lugares no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, estão acontecendo mobilizações para que cestas básicas de alimentos sejam doadas, para que roupas sejam doadas, para que esses insumos de higiene que a gente tanto tem necessitado hoje, como a máscara, como as luvas, até mesmo para hospitais, enquanto há pouco tempo atrás, quando a gente tinha visto isso? Há uma mobilização muito grande relacionada a isso ultimamente, não é? E a gente, então, com todo o problema, com todas as adversidades que vem acontecendo, a gente ainda tem atos positivos. Tem coisas boas vindo por aí, muitas coisas boas vindo por aí. A gente precisa mudar o nosso padrão vibratório, mudar um pouco o nosso pensamento, para que a gente assim consiga também minimizar toda essa atmosfera negativa que vem envolvendo o nosso plano, não é? Vamos nos colocar à disposição, na medida do possível, sem se arriscar, obviamente, a ajudar de alguma forma. Se a minha forma de ajudar for doando 1 quilo de alimento para uma pessoa que bater na minha porta pedindo, se a minha forma de ajudar foi essa, ótimo. Se eu puder organizar um grupo, ótimo. Exatamente, Rayane, é isso mesmo. Estou vendo, sim, pessoas montando banca solidária nas lojas do centro. Tem essas bancas solidárias, elas têm aparecido em vários lugares. Tem aparecido em vários bairros diferentes, tá? Eu já vi, se eu não me engano, na Mosela, eu já vi em Correias, no centro da cidade, em alguns lugares, né? Vi, assim, notícias. Então, as pessoas estão se mobilizando dessa forma, tá? As casas espíritas, as igrejas católicas ou protestantes, os templos religiosos como um todo, as pessoas que têm a sua crença, elas estão vendo a necessidade de ajudar o próximo também. Cada vez mais. Isso tem exaltado na gente o nosso lado humano, a necessidade de se fazer a verdadeira caridade. Ou seja, diante do problema, diante do escândalo, como é colocado para a gente no Evangelho, diante do escândalo, o bem se fazendo presente. Não foi isso que Jesus apresentou para a gente? Tantas adversidades, tantos locais, né, que estão recebendo essas doações, né? O Vitor colocou que alguns mercados também estão recebendo alimentos. Então, assim, todo mundo se ajudando, tá? Todo mundo se ajudando. As pessoas são generosas, o que falta é conscientizar-se, pois ser generoso é um ato de amor. Primeiro foi o telefone, agora foi a campainha, tá, gente?
Acontece. Minhas aulas no dia a dia também são assim. De vez em quando aparece um probleminha no meio da aula, mas faz parte. Vamos lá. Continuando, então. A gente parou na primeira parte da mensagem que diz: é preciso que haja o escândalo, tá? Agora, Jesus vai continuar a mensagem. Isso já está no item 16 do Evangelho, capítulo 8. Diz Jesus: mas ai daquele por quem o escândalo venha. Olha que interessante. É preciso que haja o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo venha. Quer dizer, o mal, sendo sempre o mal, aquele que inconscientemente servia de instrumento para a justiça divina, cujos maus instintos foram utilizados, não fez, por isso, menos mal e deve ser punido. A gente sabe que a punição não vem por meio de castigo, porque Deus não castiga ninguém, tá? Nós, como eu já disse anteriormente, nós temos a lei de causa e efeito, ou seja, todas as suas atitudes, elas terão um resultado proporcionalmente para você mesmo, tá? Então, é aquilo. Quando ele diz que é preciso que haja escândalo no mundo, os problemas, eles nos ensinam. Olha só o que esse isolamento social vem nos ensinando, tá? O que essa necessidade de você estar próximo ao outro nos mostra, tá? E aí, o que acontece? A gente também observa que a gente fazia muito pouco. E aí a gente se mobiliza, tá? Ao fazer muito pouco, a gente vê que a gente precisa fazer mais. Isso é o que acontece atualmente, né? As pessoas, muitas delas, estão vendo a necessidade do outro irmão, do seu vizinho, a necessidade de todos, e aí acabam necessitando, buscando, evidenciando a necessidade de ajudar, de colocar a mão na massa, tá? Outra vertente do escândalo. Há quantos anos a gente vem falando sobre poluição, desmatamento, agressão à natureza? Há quantos anos? E a gente não conseguia vislumbrar uma resolução ou uma minimização desses males a nível mundial, tá? Foi preciso que uma pandemia tomasse conta de todo o território do nosso planeta, ou quase todo, para que a gente parasse, muitas vezes, com as ações agressivas à natureza. E isso já vem mostrando resultado em vários lugares, no Brasil e fora do Brasil, tá? Já foram feitas análises da atmosfera nos últimos 3, 4 meses. A quantidade de poluição que estava sendo emitida em determinadas localidades, como, por exemplo, na China, na Itália e até mesmo em São Paulo, que era a região que mais poluía num contexto de quantidade mesmo no nosso país, o nível de pessoas ou empresas agredindo a natureza tem caído. Por que isso? Por conta da pandemia. Olha só, é preciso que haja o escândalo, né? Então, vem nos ensinar, vem mostrar que esse planeta, ele é fundamental para que a gente continue a nossa jornada, tá? Só que a gente precisa cuidar dele. Se a gente não cuidar dele, a gente vai ter problemas e vai responder por isso também, tá? Muito bem. Continuando, quando Jesus fala
Ih, eu me perdi aqui, deixa eu achar aqui minhas anotações. Caiu? Ah, tá aqui, tá dentro do livro. Eu coloquei aqui, para a gente fechar, uma mensagem que retrata basicamente o que é tudo isso que Jesus nos trouxe através de um só ensinamento. Amar ao próximo como a si mesmo, tá? Jesus nos ensinou que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o que seria isso? É desejar ao outro aquilo que a gente quer para a gente. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Quando a gente analisa a nossa realidade, a gente vê que as pessoas não têm pensado assim. Que elas não têm se colocado no lugar do outro, muitas vezes, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que outras estão mudando a sua concepção. Por isso, nós acabamos de falar desses diversos exemplos aqui na cidade maravilhosos, né? A nossa sociedade precisa ter em mente de que amar ao próximo está nas nossas mãos. Amar ao próximo como a si mesmo é um exercício difícil, mas não é um exercício impossível, tá? O que seria amar ao próximo? Desejar a ele aquilo que você quer para você. Ou seja, é difícil você desejar para o outro? Não, não é difícil. Só que quando esse outro é alguém que você não gosta, quando esse outro é um inimigo, quando esse outro é o político que você não gosta, que você não concorda com as visões, quando o outro é um irmão, um familiar que você tem algum desafeto. E aí? Quando isso acontecer, a gente começa a perceber que se colocar no lugar do outro nem sempre é um exercício fácil, mas é um exercício necessário. E também, no Evangelho, nos é evidenciada a necessidade de a gente mudar, perceber que a realidade é outra. E que é na dificuldade que a gente progride. É na dificuldade que a gente melhora. Tá? Vocês lembram o que disse a acho que era a Nica, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ela disse o seguinte: se você quer aprender a amar melhor, você deve começar com um amigo que você odeia. A gente não precisa levar isso literalmente, no sentido de que todas as pessoas que você odeia, elas devem ser... Você deve trazer para o seu convívio, porque amar não é isso, tá? Trazer para o convívio. Amar é você não desejar a ela tudo o que de mal costuma-se desejar, tá? Então é muito importante que a gente lembre, tá? Que tudo começa no pensamento. Tudo começa na força que a gente tem de vibrar e enviar através das nossas emanações, tá? Então, a energia do pensamento, a força do pensamento, ela é fundamental. E uma coisa, só para a gente fechar nesse primeiro momento. Não sejamos pessoas crentes no sentido de botar uma venda na frente dos olhos e acreditar em tudo que a gente ouve. Tudo o que a gente ouve, inclusive na casa espírita, inclusive nos templos religiosos, em qualquer lugar. Nós somos seres críticos dotados de inteligência. Ou seja, todas as informações que a gente tem devem ser passíveis de análise, de estudo, para que a gente possa, de fato, entender o que é
e o que não é verdade, o que pode e o que não pode ser aproveitado. Tá? Há uma dificuldade muito grande hoje em dia, e aí muitas vezes o mal se faz presente através dessas notícias falsas. Tá? Vamos tomar cuidado com isso, para que a gente não venha a ter mais problemas. Tá? Lembrando sempre que ser puro de coração é você exemplificar muito mais do que falar. Tá? Muitas pessoas ouvem e falam. Cuidado com o que se fala, cuidado com o que se ouve, para que a gente possa dar o verdadeiro exemplo, o exemplo do amor de Cristo. Ok, pessoal? Então, essa era a mensagem que eu tinha para trabalhar com vocês nessa noite. Espero que tenha sido positiva, produtiva, assim como foi para mim, tá? Essa primeira experiência com vocês aqui na página, tá? A gente vem observando muitos movimentos trazendo a mensagem do Cristo, a mensagem do Espiritismo na atualidade, através do Facebook, de outras redes sociais, algumas casas espíritas em Petrópolis, o próprio movimento unificado, Terceiro Seu, fazendo todos os dias, tá? Às 18h50, através da página Espíritas de Petrópolis. Então, quem não tem a oportunidade, por exemplo, de assistir toda segunda-feira, quando puder, assista, tá? Porque a palestra fica sempre disponível, vai ficar aqui na nossa página, fica na página do Terceiro Seu. Então, aproveitem tudo isso, tragam para a gente esse feedback que é muito importante, tá bom? E compartilhem com as pessoas que vocês conhecem, que agora nós, aqui do Jesus e Maria, também estamos fazendo essa divulgação, essas palestras semanais, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos agora, então, para a gente encerrar, fazer a nossa prece, tá? Para isso, eu convido a todos, nesse momento, a elevarem os pensamentos. Vamos prestar atenção nessa imagem de Jesus que está aí na sua tela agora. Vamos tentar vibrar, orar juntos. Senhor Jesus, querido Mestre, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, agradecidos imensamente pela oportunidade do contato com o Teu Evangelho e com a Tua mensagem de amor. Que possamos, Senhor, em meio a todas essas atribulações do mundo, buscar nos esforçarmos para colocar em prática todos os Seus ensinamentos. Pedimos nesse momento, Senhor, imensamente, por todas as pessoas que estão acometidas por por esse novo vírus, por todas as pessoas que estão trabalhando em prol de ajudar e auxiliar as pessoas, médicos, enfermeiros e todas aquelas pessoas inseridas nos ambientes hospitalares. Que todas as pessoas também que não estão com essa doença, mas estão adoecidas por outros males, que elas possam ser amparadas pela espiritualidade amiga e possam receber as nossas boas vibrações e desejo de que tudo fique bem no menor tempo possível, mas no tempo de Deus. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade do estudo, e que na semana que vem nós possamos estar juntos aqui, mais uma vez reunidos para mais um estudo. Muito obrigado, que assim seja. Então, meus irmãos, fica aqui o nosso agradecimento por estarem aqui conosco até agora, pela participação, tá? E que na próxima semana estejamos juntos aqui mais uma vez. Um abraço, que a paz fique com cada um de nós.